Imagine um mundo onde mortos voltam à vida, onde a fé supera a lógica e milagres desafiam tudo o que sabemos sobre a realidade. Pode parecer impossível, mas há histórias que desafiam as crenças mais céticas e prometem revelar segredos divinos em questão de minutos. Estou prestes a contar 3 narrativas extraordinárias que não só testaram os limites da fé humana, mas também ofereceram provas de recompensas divinas inimagináveis. Prepare-se para mergulhar em contos bíblicos, onde a polêmica, a fé inabalável e as recompensas rápidas se entrelaçam de maneiras que vão aguçar sua curiosidade e desafiar tudo o que você acreditava ser possível. Fique comigo e prometo que sua visão sobre vida, morte e o poder do divino nunca mais será a mesma. Você sabia que na Bíblia existem 3 pessoas que morreram 2 vezes? Pois é, parece estranho, mas é verdade. Hoje vou contar sobre um deles, Lázaro. A Bíblia, em Hebreus 9:27, afirma que está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso enfrentem o julgamento. Muitos interpretam essa passagem como uma regra geral, mas não uma lei absoluta e imutável. E Lázaro é um exemplo clássico disso. Ele e outras pessoas foram ressuscitadas e, acredita-se, morreram novamente. Isso, porém, não contradiz a mensagem de Hebreus 9:27. Lázaro era amigo de Jesus e sua história é notável por 2 motivos principais. Primeiro, pela participação direta de Jesus neste incrível milagre. E segundo, porque foi nessa ocasião que Jesus demonstrou sua humanidade ao chorar. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, eram discípulos de Jesus e aparecem várias vezes nos evangelhos, incluindo João 11:1-2. Mas, nessa ocasião, Lázaro estava gravemente doente, à beira da morte. Maria e Marta, sabendo do poder de Jesus para curar, enviaram-lhe uma mensagem urgente, pedindo que ele viesse imediatamente. Em João 11:4, Jesus responde: "Esta doença não terminará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela." Jesus, ao saber da doença de Lázaro, fez uma afirmação surpreendente. Essa doença não resultaria em morte, mas revelaria a glória de Deus. Ele queria mostrar que situações difíceis, como a cegueira de um homem que ele havia curado anteriormente, não eram castigos por pecados, mas oportunidades para glorificar Deus. A doença de Lázaro não era um castigo ou rebeldia, mas tinha um propósito espiritual. Em João 11:5-6, a Bíblia nos diz: Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Mas ao saber que Lázaro estava doente, ele ficou onde estava por mais 2 dias. Continuando a história, Jesus eventualmente vai ao encontro de Lázaro, mas não sem antes nos ensinar valiosas lições sobre fé, amor e o poder da ressurreição. Vamos mergulhar juntos nessa fascinante narrativa e descobrir o que acontece em seguida. Imagine uma amizade tão forte que nem mesmo a morte pode abalar. Jesus tinha esse tipo de laço com Lázaro, Marta e Maria. Eles eram mais que amigos, eram praticamente família. Apesar dessa proximidade, quando Lázaro ficou gravemente doente, Jesus não correu imediatamente para o lado dele. Em vez disso, ficou onde estava por mais 2 dias. À primeira vista, isso pode parecer estranho, até mesmo um descaso. Mas, na verdade, havia um propósito maior por trás dessa demora. Esse episódio nos mostra uma verdade importante sobre a oração e a espera. Muitas vezes, queremos que Deus responda a nossos pedidos no mesmo instante. Quando isso não acontece, podemos pensar que Ele não se importa. Mas a realidade é que os planos e o tempo de Deus são diferentes dos nossos. Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Sua demora não é sinal de desamor, mas de um plano maior que busca nossa fé e sua glória.
Quando Jesus finalmente decide ir até Lázaro, seus discípulos ficam confusos. Rabi, os judeus tentaram apedrejar você e você quer voltar lá? Mas Jesus tinha algo maior em mente. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou acordá-lo. Os discípulos, pensando em sono literal, não entenderam que Jesus falava da morte de Lázaro. Ao chegar em Betânia, após 4 dias do falecimento de Lázaro, encontraram uma cena de luto, com Marta e Maria consoladas por amigos. Marta, ao encontrar Jesus, expressou sua frustração e fé. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que você pedir. Essa mistura de repreensão e crença revela a complexidade da fé humana diante do sofrimento e da esperança. Quando menos esperamos, a incerteza bate à nossa porta. E é nesse momento que devemos levar nossas dúvidas a Deus em oração. Ele sabe de tudo, até mesmo do que está escondido no fundo do nosso coração. Acredite na capacidade dele de lidar com sua frustração e as lutas espirituais que enfrentamos. Jesus, em um momento de profunda conexão, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem a vida em si mesmo e tem o poder de concedê-la a outros, prometendo uma existência eterna. É assim que ele garante que quem nele crê nunca morrerá de verdade. Com Jesus, passamos da vida física para a vida eterna sem interrupções. Ele nos mostra que é um salvador do presente, atuando aqui e agora, não apenas no futuro. Embora Marta não compreendesse tudo ou soubesse o que estava por vir, ela confiou em Jesus e o reconheceu como o Messias, o Filho de Deus. Quando Maria foi ao encontro de Jesus, levada pela mesma angústia que sua irmã, ela repetiu as palavras de Marta: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os que vieram com ela também em lágrimas, Jesus se comoveu profundamente. Onde vocês o colocaram? Ele perguntou. Quando lhe mostraram, aconteceu algo extraordinário. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais significativos. Jesus chorou mostra a profundidade do seu amor e empatia por Lázaro. Aqueles ao redor de Maria e Marta puderam ver o quanto Jesus se importava. Alguns se perguntavam: por que alguém capaz de fazer um cego ver não pôde evitar que seu amigo morresse? Se alguém achava que impedir a morte de um homem seria surpreendente, mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar algo ainda mais incrível. Diante do túmulo, Jesus ordenou que removessem a pedra que selava a entrada. Marta, preocupada, tentou intervir. Lázaro está morto há 4 dias, ela disse, temendo o odor da decomposição. Ela entendia o desejo de Jesus de prestar suas últimas homenagens, mas a situação parecia insustentável. No entanto, Jesus a repreendeu suavemente. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ele estava desafiando Marta e a todos nós a colocar sua fé em ação, a crer além das circunstâncias visíveis. Jesus não estava interessado em explicações sobre a decomposição. Ele queria que Marta caminhasse pela fé, passo a passo. A fé é agir como se as promessas de Deus fossem verdadeiras, mesmo quando não podemos ver o resultado imediato. Então, com a pedra removida, Jesus levantou seus olhos aos céus e agradeceu ao Pai, demonstrando que a conexão entre eles era constante e que este momento serviria para que todos ao redor acreditassem que ele foi enviado por Deus. Jesus poderia ter chegado mais cedo e curado Lázaro de forma discreta, mas escolheu um momento de grande impacto público para revelar sua identidade messiânica e inspirar fé em muitos. Embora isso significasse um breve momento de angústia, o resultado seria uma profunda influência espiritual, trazendo imensa honra a Deus. Com uma voz poderosa, Jesus chamou:
Lázaro, venha para fora. E o homem que estava morto saiu do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. Desamarrem-no e deixem-no ir, disse Jesus. Lázaro, outrora morto, agora estava vivo, um testemunho palpável do poder que Jesus tem sobre a vida e a morte. Este milagre não é apenas uma demonstração de poder, é uma prévia do que está por vir. Mostra que Jesus detém a chave da vida eterna, prometendo a todos que creem nele não apenas a ressurreição após a morte, mas uma vida nova aqui e agora. Agora vamos falar sobre a segunda pessoa. Em um dos períodos mais sombrios de Israel, Deus chamou Elias, um tisbita da região de Gileade, do outro lado do Jordão. Nessa época, o rei Acabe estava promovendo a mistura da adoração ao Deus verdadeiro com práticas pagãs, influenciando os israelitas a seguir seu mau exemplo. A idolatria havia se tornado um problema social grave, levando Elias a prever uma seca como punição pelos pecados de Acabe. Conforme a seca castigava a terra, encontrar água se tornava cada vez mais difícil, até chegar ao seu ponto crítico. Foi então que Deus orientou Elias a seguir para Sarepta, uma cidade gentílica, prometendo que uma viúva o sustentaria lá. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita lá. Eis que ordenei a uma viúva ali que te sustente, disse Deus a Elias, conforme o livro de 1 Reis 17, 8, 9. Elias, seguindo a direção de Deus, deixou o riacho seco e dirigiu-se a essa cidade estrangeira, onde encontraria a viúva que Deus havia prometido. Naquela época, as viúvas viviam em extrema pobreza, à margem da sociedade, dependendo da generosidade da comunidade local e, em alguns casos, sendo forçadas à prostituição. Ao chegar à entrada de Sarepta, Elias avistou a viúva coletando gravetos. Ele a abordou, pedindo um pouco de água para beber. E enquanto ela ia buscar a água, Elias também lhe pediu um pedaço de pão. Naquele encontro ao pé da cidade, Elias se deparou com a realidade da viúva. Ela estava coletando gravetos, um sinal claro de sua pobreza. Talvez Elias esperasse que Deus o levasse a uma viúva de posses, mas ao contrário, encontrou uma gentia necessitada. Isso colocou a fé da viúva em um teste extraordinário, ao ser pedida para dividir o pouco que tinha com um estranho, arriscando a própria subsistência e a do seu filho. Diante do pedido de Elias por alimento, a viúva revelou sua situação desesperadora. Juro pelo Senhor teu Deus, que não tenho pão, apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na jarra. Estou recolhendo alguns gravetos para preparar uma última refeição para mim e meu filho, para que possamos comer e morrer. A resposta de Elias foi uma mensagem de fé e esperança. Não temas. Elias então lhe disse: faça como disse, mas prepare primeiro uma pequena porção para mim. A sua farinha e o seu azeite não se esgotarão até que chova novamente sobre a terra. Contra toda expectativa, a viúva seguiu as instruções de Elias. Sua disposição em confiar na promessa de Deus, apesar das circunstâncias, resultou em uma provisão milagrosa. Ela, seu filho e Elias se alimentaram por muitos dias, um verdadeiro testemunho da fidelidade de Deus. Mas a história toma um rumo inesperado. O filho da viúva adoece gravemente e para de respirar. Desesperada, ela confronta Elias. O que eu fiz para você, homem de Deus? Você veio até mim para fazer Deus lembrar dos meus pecados e matar meu filho. Esse momento de desespero revela a dor e a confusão que podem surgir mesmo após termos testemunhado milagres. A continuação desse milagre é uma das mais poderosas demonstrações do amor e do poder de Deus na Bíblia. Mesmo após um período de provisão milagrosa, a alegria na casa da viúva de Sarepta é abruptamente interrompida pela doença e morte de seu filho. A dor da viúva era profunda.
não apenas pela perda de seu filho, mas também pelo desaparecimento de suas esperanças futuras. Ela confronta Elias, questionando se sua presença tinha o propósito de trazer julgamento sobre seus pecados passados. Elias, movido por uma compaixão profunda, não hesita. Ele pede o filho à viúva e o leva para o quarto onde estava hospedado, depositando-o em sua própria cama. O gesto de Elias de levar o menino nos braços mostra a urgência e o desespero da situação. Ele clama ao Senhor, questionando se a tragédia que se abateu sobre a viúva era um teste para ambos. Com uma fé inabalável, Elias se deita sobre o menino 3 vezes e suplica fervorosamente a Deus que devolva a vida ao garoto. O ato de Elias de se estender sobre o menino pode simbolizar um ato de intercessão intensa, um pedido para que a vida do menino fosse restaurada através da própria vida de Elias, servindo de ponte entre o divino e o humano. E o Senhor ouve a oração de Elias. A vida retorna ao menino e ele revive. Elias então desce com o menino, entregando-o vivo à sua mãe. Esse momento transcende a alegria e a gratidão, marcando um ponto de virada na fé da viúva. Veja, seu filho está vivo, diz Elias. A resposta da viúva é uma confirmação de fé. Ela agora reconhece Elias como um verdadeiro homem de Deus, e as palavras que ele fala são a verdade do Senhor. Agora vamos falar sobre a história de Dorcas, também conhecida como Tabita. É uma narrativa tocante de fé, generosidade e milagres na igreja primitiva. Ela era conhecida em Jope por seu espírito altruísta e por suas ações benevolentes constantes. Dorcas dedicava-se a cuidar dos necessitados, oferecendo roupas, dinheiro e muito mais, com uma generosidade que fluía de seu compromisso com o avanço do reino de Deus. Seu legado era de amor e serviço, evidenciado pelos atos de bondade e caridade que praticava habitualmente. Sua morte trouxe grande tristeza à comunidade, mas também preparou o cenário para um dos milagres mais marcantes do Novo Testamento. Quando Dorcas adoeceu e faleceu, sua comunidade, abalada pela perda, preparou seu corpo e o colocou em um quarto no andar superior, seguindo os costumes da época. A proximidade de Lida com Jope permitiu que os discípulos chamassem Pedro, que estava na cidade vizinha, com um pedido urgente para que não demorasse a chegar. Ao chegar e ser levado ao quarto onde o corpo de Dorcas estava, Pedro encontrou-se cercado por viúvas em luto, que choravam e mostravam as vestes e túnicas que Dorcas havia feito. Em um ato de fé profunda, Pedro pediu que todos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, ele simplesmente disse: "Tabita, levanta-te." E para o espanto de todos, Dorcas abriu os olhos. Ao vê-lo, ela se sentou e Pedro a ajudou a levantar-se. Chamando os santos e as viúvas de volta, ele lhes apresentou Dorcas viva, um testemunho poderoso que se espalhou por toda Jope, levando muitos a crer no Senhor. O que realmente distingue a história de Dorcas não é apenas o milagre de sua ressurreição, mas a essência de sua generosidade. Ela dava de forma desinteressada, sem buscar reconhecimento ou aplausos por suas boas ações. Sua vida era um reflexo puro do amor cristão, colocando as necessidades dos outros acima das suas, e seu legado continuou a inspirar fé e generosidade naqueles ao seu redor, mesmo após sua morte e ressurreição. Esta narrativa nos lembra do impacto que um único indivíduo pode ter quando vive de acordo com os princípios do amor e da generosidade. Dorcas, através de suas ações, demonstrou como a verdadeira doação vem do coração e como o poder da fé pode trazer luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Acabamos de testemunhar histórias que transcendem a compreensão humana, histórias de fé, ressurreição e milagres que desafiam as leis da natureza. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Em nosso canal, cada vídeo é uma janela para o extraordinário,
um convite para explorar os mistérios mais profundos da fé, da ciência e do desconhecido. Se essas histórias tocaram algo dentro de você, se despertaram sua curiosidade ou reacenderam sua fé, então você está no lugar certo. Não deixe a jornada terminar aqui. Temos muito mais a explorar juntos. Ao se inscrever em nosso canal, você se junta a uma comunidade em busca de respostas, de inspiração e de histórias que têm o poder de transformar. Curta este vídeo se ele mexeu com você de alguma forma, comente suas reflexões ou experiências e compartilhe com aqueles que, assim como você, estão prontos para desafiar os limites do que é considerado possível. Lembre-se, cada like, cada comentário e cada compartilhamento nos ajuda a levar essas histórias inspiradoras para mais pessoas, expandindo nossa comunidade de curiosos e crentes. E se você achou essas histórias incríveis, espere até ver o que temos preparado para os próximos vídeos. Acredite, você não vai querer perder. Siga-nos, faça parte da nossa jornada e vamos juntos desvendar os mistérios que o mundo tem a oferecer. Até o próximo vídeo, continue buscando, questionando e acreditando. O impossível é apenas o começo. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.